Um dia de barbárie e atentado contra a democracia brasileira que aguarda por punição severa. Punição não só para quem esteve nas invasões, mas também para quem organizou, financiou e corroborou com o caos. No meio disso, um procurador-geral da República que tem um histórico de inação em casos de ações antidemocráticas. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Dia de repercussão do documento enviado por um grupo de integrantes do Ministério Público Federal ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cobrando providências sobre as violentas invasões de bolsonaristas às sedes dos três poderes em Brasília. O texto, assinado por mais de 140 procuradores, solicita a pronta apuração de crimes contra as instituições democráticas e a determinação de medidas necessárias e suficientes para o restabelecimento da ordem pública. No documento, os procuradores dizem, abre aspas, a omissão do Ministério Público Federal seria, antes de tudo, uma traição imperdoável à sua própria essência constitucional e uma violação aviltante dos direitos fundamentais ao regime democrático, à igualdade perante a lei e à liberdade em todas as suas manifestações. Fecha aspas. Em resposta, a assessoria de Aras disse que a Procuradoria-Geral da República reforçou a equipe do Ministério Público no Distrito Federal. Também disse que o órgão discute estratégias para viabilizar uma atuação conjunta no combate aos atos antidemocráticos que aconteceram no domingo, quando centenas de golpistas invadiram o Planalto, Congresso e Supremo e vandalizaram esses espaços. Na segunda-feira, um dia depois das lamentáveis cenas de destruição, Aras enviou ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de investigação do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Aras também participou da reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com representantes de todos os estados e de outros poderes da República. No encontro estavam presentes governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do Supremo. Esse que você ouve agora é o Aras numa fala durante a reunião. Isso é necessário dizer à nação, é necessário dizer a todos os presentes, é necessário dizer que não faltaram o Ministério Público e o Poder Judiciário na busca deste controle. Mas, ontem, vindo a ocorrer o fato lamentável, temos apenas que, neste momento, não só hipotecar nossa solidariedade aos poderes constituídos e declarar o nosso amor pela democracia, única opção de regime político que temos. O único regime político do Brasil e que está na Constituição chama-se democracia, mais nenhum. E dizer a vossas excelências que a nossa luta perdura, mas posso dizer que o Ministério Público Brasileiro, federal, da União, dos estados, todos os colegas estão mobilizados para impedir que este evento seja estendido a outras unidades da federação. Só que, apesar de ter proferido essas palavras, as ações do Aras apontam para um caminho diferente desse de defesa da democracia. Recentemente, em novembro de 2022, o Procurador-Geral dissolveu todos os grupos especiais das Procuradorias da República, que atuavam no combate aos atos antidemocráticos, inclusive aqueles que tinham como foco o Distrito Federal. Esses grupos que o Aras encerrou tinham sido criados durante a campanha eleitoral, depois das ameaças golpistas de 7 de setembro de 2022. Como argumento para dissolver as equipes, Aras alegou que não cabia no rol de atribuições dos procuradores-chefes a participação nessas atividades. Quando extinguiu os grupos, Aras criou um outro órgão, uma comissão permanente de atuação coordenada para a prevenção e resolução de crises e conflitos, formada por ele próprio e coordenadores de câmaras temáticas. Só que, de acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo, essa comissão se reuniu só uma vez. Na segunda-feira, depois dos ataques de domingo, a comissão foi convocada pela segunda vez desde novembro de 2022.
Aras também barrou pedidos do Ministério Público Federal e acionou a Corregedoria contra procuradores que investigavam bolsonaristas em acampamentos na frente de quartéis do Exército em vários estados, inclusive no de Brasília. De acordo com relatos feitos ao blog do jornalista Fausto Macedo no jornal Estado de São Paulo, procuradores afirmaram que Aras tem demorado a agir por, abre aspas, considerar que pode esbarrar em direitos como a liberdade de expressão dos manifestantes, fecha aspas. Agora, isso muda de chave, já que essas pessoas que invadiram e depredaram os 3 poderes são consideradas pela própria lei não mais manifestantes, mas criminosos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Em Brasília, centenas delas seguem presas após decreto do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que determinou a desocupação dos acampamentos golpistas e a prisão em flagrante dos bolsonaristas que estavam nesses locais. Como Procurador-Geral da República, Augusto Aras é responsável por defender os direitos da sociedade e fiscalizar a cúpula do poder em Brasília, incluindo o presidente da República. Ele foi nomeado para o cargo no início da gestão de Jair Bolsonaro, em 2019, e apesar disso ser diametralmente oposto à função que ele precisa exercer, sempre foi visto como um aliado do ex-presidente. Diante de potenciais irregularidades cometidas durante os 4 anos de Bolsonaro no poder, Aras acumulou acusações de parcialidade e omissão por parte de estudiosos da área, políticos e até colegas procuradores. Ainda no primeiro semestre de 2020, quando o Bolsonaro participou de um de tantos atos antidemocráticos que pediam intervenção militar e fechamento do Supremo, num prenúncio do que a gente viu agora no domingo, 8 de janeiro, Aras não agiu conforme o que era esperado. Ele até pediu a abertura de um inquérito em abril de 2020 para poder investigar quem estava financiando esses movimentos golpistas, mas 2 meses depois, em junho, mandou arquivar o caso. Na mesma época, pipocavam as denúncias de possíveis crimes sanitários de Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Isso incluía desde aglomerações causadas por ele até discursos públicos para atacar o isolamento social e incentivar o uso de medicamentos não comprovados cientificamente. Aras não apenas deixou de promover qualquer investigação, como também tomou medidas para inibir a atuação de outros procuradores. O argumento do procurador-geral era o da liberdade de expressão do ex-presidente. Já mais recentemente, Aras também deixou de agir quando Bolsonaro proferiu ataques ao sistema eleitoral brasileiro, sem jamais apresentar provas. Ou seja, essa inação de agora, do fatídico domingo, 8 de janeiro de 2023, não é exatamente novidade para a carreira do atual Procurador-Geral da República. A única coisa que mudou é que Bolsonaro deixou de ser presidente e perdeu o foro privilegiado. Um dos raros momentos em que Aras agiu de forma a contestar Bolsonaro aconteceu já no fim de 2022, quando ele enviou ao Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade contra um trecho do decreto de indulto de Natal de Bolsonaro, que perdoava as penas e extinguia as condenações de policiais militares culpados na justiça pelo massacre do Carandiru. O indulto foi uma das últimas ações do ex-presidente no poder. Aras apontou nessa ação, seguindo a visão de outros procuradores e pesquisadores do direito, que o entendimento usado por Bolsonaro não se sustentava. Aras segue como Procurador-Geral da República até setembro de 2023, quando termina o seu mandato. Nesse momento, Lula terá que escolher um sucessor. Essa escolha é feita pelo presidente da República a partir da lista tríplice, que é uma lista com 3 nomes escolhidos pelos próprios procuradores numa votação. O presidente pode ou não seguir essa eleição interna do Ministério Público na hora de escolher o nome. Depois, esse nome precisa ser aprovado pelo Senado. Em 2003, Lula começou a tradição de escolher como novo procurador-geral o nome mais votado da lista tríplice. Nos seus 2 mandatos, ele seguiu a indicação. A sua sucessora, Dilma Rousseff, fez o mesmo. Em 2017, Michel Temer quebrou a tradição e indicou Raquel Dodge, sendo que ela estava em segundo lugar na lista. Em 2019, ao nomear Aras, Bolsonaro escolheu um nome que sequer aparecia na lista. No meio do mandato, ele reconduziu Aras ao cargo, e mesmo com as muitas críticas que a gente citou aqui, o nome de Aras foi aprovado pelos senadores.
Durante a campanha eleitoral de 2022, Lula foi questionado se vai retomar a tradição de indicar o mais votado dentro do Ministério Público quando for escolher o sucessor de Aras. O presidente não se comprometeu publicamente a fazer isso. O IBGE divulgou nesta terça a inflação brasileira de 2022, com os dados do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, conta pra gente qual foi esse número e se ele ficou dentro do que o Banco Central estava querendo. A gente teve uma inflação de 5,79% em 2022, um número que veio acima do esperado pelos agentes de mercado antes da divulgação. Mesmo assim, representa uma melhora em relação ao ano anterior, de 2021, quando a inflação ficou um pouco acima de 10%. Se a gente for lembrar, esses quase 6% são também um número melhor até do que a gente tinha no meio de 2022. A gente chegou a ter uma inflação de 12% no segundo trimestre do ano. Bom, que 5,79% é melhor que 12%, não tem muita dúvida. Mas ainda assim, essa inflação de 2022 estourou a meta do Banco Central. Todo ano, o BC tem um número que ele tenta atingir com a política monetária, com uma margem para cima e uma margem para baixo. Em 2022, o Banco Central tinha o objetivo de manter a inflação em 3,5%, podendo variar entre 2% e 5%. Ou seja, ele não conseguiu cumprir a meta. Foi o segundo ano consecutivo que a inflação ficou acima da meta e a primeira vez que a gente tem 2 anos consecutivos de estouro desde 2002 e 2003. E Marcelo, como essa alta do IPCA reflete o momento econômico do Brasil? Bom, depois de chegar em 12% no meio de 2022, a inflação caiu bastante no segundo semestre. E isso tem a ver com uma coisa que afetou a economia de diversos jeitos, que são medidas tomadas pelo governo Bolsonaro pensando na eleição. Do ponto de vista da inflação, a principal medida foi aquela que colocou um teto no ICMS cobrado por estados sobre combustíveis, conta de luz e outros produtos. Foi realmente o principal motivo pelo qual a inflação caiu no segundo semestre. Lembrando que outros estímulos eleitorais do governo Bolsonaro, como o pagamento de benefícios turbinados, ajudaram a incentivar a atividade econômica nesse período. Uma outra coisa que vale a pena a gente falar sobre a inflação de 2022 é que ela foi puxada por alimentos. Isso tem a ver com questões climáticas, mas também com a guerra na Ucrânia, que ajudou a puxar os preços de comida para cima no mundo inteiro. Aliás, isso foi uma coisa que beneficiou o setor exportador brasileiro no ano passado. E vale a gente lembrar também que essa inflação no Brasil fez o Banco Central aumentar juros, que podem continuar altos ainda por um tempo, entre outros motivos, por causa de toda aquela desconfiança que agentes de mercado têm com a questão fiscal no Brasil. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. O hidrogênio verde é um tipo de hidrogênio que tem sido chamado de combustível do futuro pelo seu potencial de contribuir para o crescimento da energia limpa. O estagiário da redação, Lucas Zacari, escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência e o clima entre os temas de cobertura. Lucas, explica pra gente o que é o hidrogênio verde? O hidrogênio verde é uma forma de produção do gás hidrogênio, que é um gás que já é usado na indústria. No caso do hidrogênio verde, tanto a produção quanto a combustão não liberam dióxido de carbono, que é um dos principais gases de efeito estufa. Isso porque o hidrogênio verde é obtido por meio da eletrólise da água, um processo químico em que a molécula de água é quebrada em hidrogênio e oxigênio a partir da passagem de corrente elétrica. Para ser considerado verde, a fonte de energia que vai gerar essa corrente tem que ser uma matriz renovável, como energia solar ou eólica. Então, o hidrogênio verde pode ser uma alternativa para substituir os outros tipos de hidrogênio poluentes e ser usado como fonte energética na refinação, em produtos siderúrgicos ou até como combustível de veículos de transporte. Além disso, o hidrogênio verde também é uma possível solução para a intermitência das fontes limpas. Tanto a energia solar quanto a eólica dependem de fatores externos e não constantes para serem produzidas, como o sol e o vento. O hidrogênio funciona como um vetor energético, ou seja, o gás consegue armazenar essa energia produzida por uma fonte limpa e liberar ela depois. Então você consegue guardar a energia produzida pelo sol durante o dia para usar depois, ou até transportar essa energia para outros lugares. O grande obstáculo para a viabilidade do hidrogênio verde como combustível está no armazenamento e transporte, porque ele tem baixa densidade e é uma substância muito inflamável. Uma possibilidade que é estudada é guardá-lo no estado líquido.
Essas são questões que cientistas e a indústria estão ainda tentando resolver para que ele seja usado em larga escala. O texto do Lucas você pode ler em nexojornal.com.br/.futuro. Começando com o histórico de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, passando pela inflação brasileira em 2022 e terminando com o potencial do hidrogênio verde, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec e Lucas Zacari, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!